Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Com certeza estão todos bem, né? Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar na nossa aula número 61 da disciplina de língua portuguesa. Sempre com caderno, lápis e borracha em mãos para a gente fazer as anotações da nossa aula, ter o nosso caderno organizado, o que também nos ajuda depois a realizar a atividade no final da aula. Hoje, então, nós vamos estudar sobre concordância verbal e nominal. O nome é um pouquinho difícil, mas durante a nossa aula vocês vão ver que não é nada tão complicado. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de concordância verbal e concordância nominal, ou seja, o que significa, né? Identificar situações orais e escritas em que há necessidade de haver a concordância verbal ou nominal. Utilizar conhecimentos gramaticais em situações orais e escritas. Então, a concordância verbal e nominal a gente não usa apenas quando a gente vai escrever. Quando a gente vai falar também a gente vai usar, certo? Então, é importante a gente entender bem porque a gente vai sempre utilizar, seja na fala quanto na nossa escrita. Concordância verbal e nominal. Quando escrevemos uma frase, ela precisa ser coerente, ou seja, ela precisa fazer sentido. Para facilitar que o leitor compreenda o que está escrito, é importante que a frase seja escrita com a concordância verbal e nominal correta, ok? Então, quando a gente vai ler algo, ou alguém fala alguma coisa, e aquela frase, né, o que ela falou não faz sentido, não combina, é porque então não houve a concordância verbal e nominal, certo? Então ela precisa concordar. Sempre que a gente falar em concordância, é concordar, é combinar, certo? Estar certo, fazer sentido. Então é importante que a gente use essa concordância quando a gente fala ou a gente escreve, para que quem está nos ouvindo ou está lendo o que a gente escreveu, entenda o que a gente quis dizer corretamente, sem que fique dúvidas. Mas então, o que é concordância verbal e concordância nominal? Vamos então aprender sobre elas, certo? Vamos ver o que é concordância verbal, o que é concordância nominal e como que elas então agem na nossa escrita, na nossa fala. Então vamos lá. A concordância verbal. Na concordância verbal, precisa haver a concordância entre o verbo e o sujeito em número e pessoa. Meu Deus, o que é isso, né? Verbo, sujeito, número, pessoa. Nós vamos ver. Então, né? O que é verbo e sujeito? Verbo, então, é toda a palavra que indica uma ação, certo? O que é isso? Cantar, andar, estudar, dançar, encontrar, assistir. Então, todas aquelas palavras que falam sobre algo que a gente faz, ela é um verbo, certo? Eu vou estudar, eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou viajar. Então, são ações, são coisas que a gente faz, certo? Mas não é só a palavra cantar. Cantei, cantou, cantaram. Então, todas as palavras que vêm junto com elas, certo? São verbos também, não precisam estar só escritas, por exemplo, como está aqui. Se eu falar eu cantei, cantei é verbo porque é de cantar, certo? Então é uma ação, é algo que eu fiz, eu cantei, tá? Então, indiferente se está no presente, no passado, no futuro, continua sendo um verbo porque a palavra está indicando uma ação, algo que eu fiz ou que eu vou fazer. Sujeito é a pessoa da frase, é de quem nós estamos falando. Então, pode ser eu, o João, eles, você, a Júlia, entre outros, né? Qualquer nome de pessoa, qualquer palavra que indique, então, de quem a gente está falando. Estou falando de mim, dele, dela, de vocês, certo? Do João, da Maria, do Pedro. Então, esses são os sujeitos. É sempre de quem a gente está falando. É a pessoa, né? Ou o ser, posso estar falando do cachorro, do gato, também são sujeitos, ok? E número e pessoa. Agora é fácil, número singular e plural. A gente aprendeu, né?
que é singular e o que é plural. Então, singular, quando eu estiver falando apenas de uma pessoa. E plural, quando eu estiver falando de mais pessoas, ok? E a pessoa, então, eu, ele, vocês, nós, enfim, todos aqueles que são, então, o sujeito de quem eu estou falando, certo? Então, verbo são as palavras que vão indicar ações, o que está sendo feito, o que foi feito, ok? Sujeito e pessoa, então, são praticamente a mesma coisa, de quem a gente está falando. É de mim, ele, ela, certo? E número, então, se vai estar no singular ou no plural. Lembram lá na nossa aula de singular e plural, a gente até falou que quando a gente vai falar sobre algo no plural, toda frase tem que estar combinando. Sendo singular, toda frase tem que estar concordando, né? Combinando para que então tenha a concordância, que é o assunto da nossa aula. Então, né? Calma, né? Parece complicado, mas não é. Vamos ver então alguns exemplos. Eu gosto de café. Então, nessa frase, de quem a gente está falando? Eu sou a pessoa de quem está sendo falado nessa frase. Então, eu sou o sujeito. A palavra eu é o sujeito, é de quem a gente está falando. Gosto é um verbo, porque eu gosto, eu gostar, eles gostam. Então, é algo que eu faço, eu gosto, certo? Então, é um verbo. Então, eu é o sujeito, o verbo gosto é o verbo. Eu gosto de café, certo? Ela está concordando por quê? Porque eu sou apenas uma pessoa, certo? E gosto está no singular também. Então, está combinando, porque o sujeito está no singular e o verbo também. Então, tem concordância. Se estivesse escrito, por exemplo, eu gostamos de café. Eu gostamos de café? Não, né? Eu é singular, gostamos é plural, não combina. Então, se o sujeito, né, a pessoa é no singular, eu estou falando apenas de uma pessoa, o verbo vai estar no singular também, ok? Nós gostamos de pipoca. De quem a gente está falando nessa frase? De nós. Então, nós somos o sujeito da frase. Gostamos, então é o verbo que nós estamos fazendo, nós gostamos, certo? Nós gostamos de pipoca. O sujeito está no plural, porque nós sempre será mais de uma pessoa. Sou eu e mais um, mais 10, mais 20, nós. Então, nós é plural, o verbo está no plural também, então eles estão combinando, ok? Então, isso é concordância verbal. Verbo e pessoa, sujeito estão combinando. Se uma está no plural, a outra tem que estar no plural. Se uma está no singular, a outra está no singular também. Maria é uma excelente amiga. Quem é o sujeito? De quem eu estou falando? Estamos falando da Maria, então ela é o nosso sujeito. Maria é um verbo. Olha quanto é, né? Então, o é um verbo, o verbo ser, certo? Então, Maria é uma excelente amiga. Maria está no singular, eu estou falando apenas de uma pessoa, então o verbo está no singular também. Eles caminham no parque todos os dias. De quem estamos falando? Eles. Então, eles são o sujeito. Como eles é plural, o verbo está no plural também. Eles caminham. O que eles fazem? Caminham. Então, o que eles fazem é o verbo. Se estivesse, eles caminham no parque. Não combina, porque eles é plural, caminha é singular. Então, tem que estar combinando. Aqui o outro exemplo, então. Ela senta do meu lado. Quem senta? Ela. Ela é o sujeito, é dela que eu estou falando. O que ela faz? Ela senta. Então, senta é o verbo. Então, na frase, para eu saber quem é o sujeito, a gente pode perguntar:
quem? De quem eu estou falando? Ou aqui, né, na frase, ela senta ao meu lado. Quem senta? Ela. Ela é o verbo, é o sujeito, desculpa. Para eu descobrir o verbo, o que ela faz? Ela senta. Então, o que ela faz, a ação dela é o verbo. Vamos ver então os exemplos novamente? Então, eu gosto de café. Nós gostamos de pipoca. Maria é uma excelente amiga. Eles caminham no parque todos os dias. Ela senta ao meu lado. Se o sujeito está no singular, o verbo deve estar no singular também, o que a gente acabou de falar. Aqui então mais alguns exemplos. Ela gosta de feijão. Ela é o sujeito, é de quem a gente está falando. O que ela faz? Ela gosta. Então é o verbo. Ela gosta de feijão. Se estivesse nós gosta de feijão. Errado, porque nós é plural, são mais de uma pessoa. Gosta, singular, então ela não combina, ela não concorda, está errado, certo? Então, ela gosta de feijão, singular, singular. Eu quero passear. Eu, uma única pessoa, quero, é o verbo no singular. Se estivesse, eu queremos passear. Não, eu, singular, queremos, plural. Não combina, até quando a gente fala fica feio, né? Eu queremos passear. A gente já vê que não combinou. João estuda todos os dias. Quem estuda? João, sujeito. O que o João faz? Ele estuda. Então, é o verbo, certo? Então, para identificar sujeito e verbo numa frase, a gente faz essas perguntinhas. Então, João estuda todos os dias. João é uma única pessoa, estuda, então é singular também. Se estivesse, por exemplo, João e Maria, não seria estuda, certo? João e Maria, aí são duas pessoas, aí é plural. Aí eu vou mudar o verbo, então seria João e Maria estudam todos os dias. Aí eu ia ter que mudar o verbo, certo? Se o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural também. Então, as alunas chegaram atrasadas. Alunas, sujeito, plural. Chegaram, verbo, no plural também. Se fosse as alunas chegou atrasadas. Não, chegou é singular, então não vai combinar. Vocês são muito espertos. Vocês, sujeitos, são ao verbo e os dois estão no plural, então está certo. Nós fomos ao cinema. Nós, então, é o sujeito, nós são mais de uma pessoa, então é plural. E fomos é o verbo ir no passado, né? Está no plural também, então está tudo combinando. Então, as alunas chegaram atrasadas, vocês são muito espertos, nós fomos ao cinema, ok? Então, nós vimos a concordância verbal. Verbal, então, vem de verbo. Então, o sujeito, que é a pessoa de quem a gente está falando, precisa combinar, ele precisa concordar com o verbo. Então, se é um sujeito que está no singular, o verbo vai estar no singular também. Se o sujeito está no plural, o verbo vai estar no plural também. Agora, então, nós vamos ver sobre a concordância nominal. O que significa? Nominal vem de nome. E nós vimos já anteriormente que tudo aquilo que tem um nome, esse nome é um substantivo. Lembram que substantivo é tudo aquilo que dá nome a pessoas, a objetos, a animais. Então, por isso, concordância nominal vai falar sobre substantivo. Então, o substantivo é a parte principal de uma frase, pois é sobre ele que estamos escrevendo ou falando. Por isso, é importante que toda frase esteja combinando com ele. Vamos ver como. Os artigos, os, a e as. O gênero, o que é gênero? Masculino e feminino. Numerais, singular e plural. E os adjetivos, que são as características, elas precisam estar todos de acordo com o substantivo da frase.
Prof, como é que eu vou lembrar de tudo isso? O que é artigo, o que é gênero, o que é numeral, o que é adjetivo? Calma, gente. Quando a gente for ver nos exemplos, vocês vão ver que é bem fácil, tá? Só que todos eles precisam estar combinando. Artigo, então, é aquele o gato, a Maria, as amigas, os meninos, que a gente coloca ali no comecinho, na frente do substantivo. É isso que é artigo. Gênero é se ele vai estar no singular, no plural. Se vai ser gato, gata, menino, menino, ele, ela, feminino e masculino. Numeral, se vai ser apenas um ou mais, ok? E adjetivo é a característica daquele substantivo. Ele é alto, ele é bonito, ele é pequeno, ele é grande, ele é bom, ele é chato. É a característica, certo? Muito bem. Na concordância nominal, é importante que o substantivo vai definir o gênero, o número e o artigo da frase. Como assim? Então, se o meu substantivo é cachorro, então vai ser o cachorro, precisa combinar, certo? Então, o cachorro é masculino, então todo o resto da frase precisa estar no masculino. O cachorro é singular, então toda a frase precisa estar no singular, ok? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente entender. A casa azul está perto daqui. O nosso substantivo, então, é casa, que é o nome de algo, é o nome de um lugar. Casa. Então, toda a frase vai combinar com casa. Casa é feminino? Então vai ser a casa. Casa está no singular? Está. Então, aqui não vai ser as casas, certo? É singular, tudo vai estar. Ou a casa azuis. Não. Se o substantivo é feminino e está no singular, toda a frase vai combinar com ele, vai estar falando sobre ele, então precisa combinar. Então, a casa azul está perto daqui. Aqui, então, nós temos os vizinhos são legais. Vizinhos é o nosso substantivo, é a palavra que está dando nome a algo ou alguém, certo? Vizinhos é masculino e é plural, então toda a frase vai combinar com ele. O artigo os, o verbo no plural e assim por diante, certo? Então, os vizinhos são legais. As bicicletas foram compradas ontem. Bicicletas é então o nosso substantivo, é a palavra que está dando nome a um objeto, certo? Bicicletas, feminino, plural, porque bicicletas é mais de uma. Então, toda a frase vai combinar com a palavra bicicletas. As bicicletas foram compradas ontem. Se fosse as bicicletas foi comprada ontem, não combina, não está certo, porque ela começou no plural e terminou no singular. O quintal está florido. Então, quintal é um lugar, então é o nome de um lugar. É masculino e está no singular, porque é quintal, então é apenas um. Então, tudo vai combinar com ele, vai ser masculino e singular. O quintal está florido. A escola ficou linda. Então, escola, o nosso substantivo, é feminino e está no singular. Então, a escola ficou linda. Toda frase vai combinar e não a escola ficaram linda. Não combina, porque aí já tem uma palavra no plural no meio de uma frase no singular. Então, precisa, então, sempre prestar atenção que toda frase ela deve estar combinando. Se ela começou no feminino, no singular, ela vai então terminar no feminino, no singular, ok? Se ela está no plural, no masculino, toda ela vai ser para concordar com plural e masculino, tá? Vamos ler os exemplos então novamente. A casa azul está perto daqui. Os vizinhos são legais. As bicicletas foram compradas ontem. O quintal está florido. A escola ficou linda. Então, todas as frases estão com a concordância, todas estão concordando, estão escritas corretamente. Quando escrevemos, então, corretamente, a gente consegue se expressar melhor, né? Tanto falando quanto escrevendo, ok?
O leitor consegue compreender com mais facilidade o que escrevemos. Quanto mais conhecemos estudamos a língua portuguesa, melhor escrevemos e compreendemos também. Então, quando a gente consegue escrever corretamente, não é só saber escrever a palavra certa. Se é com S, se é com Z, se é com U, se é com L, isso é importante também. Mas fazer a frase toda escrita corretamente, com a concordância verbal e nominal, né? O verbo está no plural, o sujeito no plural também, e assim por diante, faz com que a gente entenda melhor. E essa concordância, ela precisa existir quando a gente fala e quando a gente escreve também. Então, a gente pode ver nos exemplos que, apesar, né, do nome, concordância verbal, concordância nominal, sujeito, artigo, numeral, né, a gente pensa, meu Deus, mas ali nos exemplos a gente consegue ver que não é nada difícil. É só a gente prestar atenção, então, se vai ser tudo no plural, tudo no singular, feminino, masculino, para que a frase fique, então, concordando, combinando toda ela, ok? Pessoal, se ficou, então, alguma dúvida, leia os nossos slides novamente com calma, observem principalmente os exemplos. Nos exemplos vocês vão conseguir entender bem o que a gente está falando aqui na nossa aula, ok? Assistam a aula novamente, procurem mais exemplos se vocês acharem necessário para aumentar o conhecimento de vocês. E depois, com muita atenção e capricho, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, que também vai ajudar vocês a entenderem ainda melhor sobre tudo que a gente falou na nossa aula, ok? Muito bem! Então, se cuidem, fiquem todos bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!